Queridos irmãos e amigos, a todos a paz do Senhor Jesus. Este é o programa da Igreja Cristã Maranata de conteúdo bíblico acerca da Trindade Bíblica, Pai, Filho e Espírito Santo. E conosco aqui, participando também deste programa, pastor Leonardo Azevedo. A paz do Senhor, pastor Leonardo. Paz do Senhor, pastor Luciano. Paz do Senhor a todos os irmãos. Nós vamos dar continuidade a este assunto tão maravilhoso, como é maravilhoso falar da Trindade. Nós vamos falar hoje sobre o aspecto da obra redentora da Trindade na salvação do homem. Sem a ação da Trindade não há salvação, porque cada pessoa da Trindade tem um papel, uma função nesse projeto de salvação, e nós vamos ver isso neste programa, neste episódio. E vamos ler o texto da Palavra de Deus, que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 2, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Nós vemos aqui referências ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A eleição, que é um ato de Deus, da soberania de Deus, em escolher aqueles que vão ser salvos desde a eternidade, segundo a presciência de Deus. A presciência de Deus é a capacidade de Deus antecipadamente, porque Ele é eterno, Ele sabe daqueles que vão herdar a salvação, aqueles que vão perseverar até o fim, e Ele escolhe o homem desde a eternidade. O projeto de salvação já estava criado antes mesmo de todas as coisas existirem. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram no Éden. Tudo já estava preparado. Então, a eleição é um ato de Deus que não tem interferência do homem. Deus escolhe aqueles a quem Ele deseja escolher. E o homem, por mais que ele seja bom, que ele faça boas obras, nada disso interfere na escolha, na eleição de Deus. E tem um gráfico que está sendo apresentado que mostra exatamente isso, né? A soberania de Deus no ato da salvação. A eleição faz parte da ação de Deus Pai em escolher o homem para a salvação. E nós vemos que após a eleição existe o chamado. O chamado é aquele momento em que Jesus se revela, é o momento do encontro. O encontro de Jesus com o homem, em que ele se revela. Não há salvação sem Jesus se revelar. E ele se revela pela ação do Espírito Santo. E quando Jesus se revela ao homem, ele faz um chamado. Nós vemos aquele texto da Palavra de Deus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, existem várias referências na Bíblia ao chamado. E nesse momento que o homem é chamado, até esse momento do chamado, da revelação de Jesus, não há interferência do homem. Mas quando o homem é chamado, ele precisa decidir se aceita ou não a salvação, se ele rejeita ou se ele aceita. Se ele aceitar, ele vai andar por um novo e vivo caminho. Ele vai seguir a Jesus. Isso é o que nós chamamos de processo da salvação, que é a função do Espírito Santo, porque no processo da salvação ocorre a santificação, conforme nós vemos no texto, em santificação do Espírito. Porque é o Espírito Santo
que santifica o crente, que separa o crente do mundo e guia o crente neste caminho. Então, o processo da salvação é uma ação do Espírito Santo, em que todos os dias nós precisamos fazer essa escolha, tomar essa decisão e perseverar. Não adianta nada, por exemplo, a pessoa que tem uma experiência de salvação, que aceita Jesus um dia, passa 30 anos na presença do Senhor, 40 anos, e depois ele sai. Alguns dizem assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma heresia, não é? Porque a palavra de Deus diz que aquele que perseverar, somente aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então é preciso ser guiado pelo Espírito Santo até o último dia da vida aqui neste mundo, seja pela morte ou seja pela volta de Jesus que todos nós ansiamos. Vou passar a palavra agora ao pastor Leonardo Azevedo, que vai dar continuidade ao assunto. Amém, amém. É um assunto muito rico, que realmente, como você está falando, é uma continuidade, né? Nós estamos dando continuidade no assunto, agora na obra redentora, que nós estávamos falando da obra criadora, que fala de tudo aquilo que Deus fez, que é do conhecido do homem, que o homem pode aprender dele, o homem pode crescer nele, o homem pode se apoderar dele. A obra redentora não. Mas ela é um paralelo, pastor. Ela é um paralelo daquilo que Deus fez na obra, né? Exatamente. Na obra criadora, o Senhor faz um paralelo na obra redentora. E o Senhor, vou ler Efésios 2:8, que nos fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando a palavra está nos falando isso, quem está nos falando isso? Quem foi usado pelo Espírito Santo para falar desse poder de Deus na vida do homem? Paulo está falando, escrevendo à igreja dos Efésios, ele está nos dizendo o que ocorreu na vida dele, para ele estar falando para aqueles que têm a mesma experiência que ele. Comparando com a obra que o Senhor fez na obra redentora, Paulo era uma vida em trevas. Quando o Senhor se revela para ele, ele vê uma luz. Ele vê uma luz. A partir dali, ele vai entender que a vontade de Deus prevalecia sobre a vida dele. A partir dali, ele passou a entender que a vontade dele agora estava subjugada ao amor de Deus na sua vida. Ele está escrevendo aqui, pela graça sois salvos. Você foi salvo. O homem não vai entender isso nunca estudando. O homem não vai... Ele pode estudar teologia, filosofia, ele pode se preparar, ele pode alcançar o máximo na obra criadora. O máximo. Ele pode se achar, pode ser, os outros podem achá-lo o máximo. Mas aqui a palavra está dizendo que a eleição é pela graça, é uma soberania de Deus. Naquele dia, naquele momento, como nós estamos vendo no quadro, naquele momento, Paulo passou a ter entendimento da graça de Deus. Naquele instante, ele pôde entender, que depois ele vai escrever, não é, sobre o que é o amor de Deus. O que foi? Por que o Senhor me escolheu? Eu não sei. Por quê? Meu coração estava em trevas. Tem tanta gente melhor do que nós, né? Impressionante como tem. É impressionante como tem. Mas quando você vê a luz, você entendeu. Eu estava em trevas. Para lá eu não volto. Para lá eu não quero voltar. O que o pastor estava falando. É possível me perder? Sim. Perde a santificação. Você caiu. Da graça tendes caído. A única coisa que quem foi eleito, ele pode fazer, que ele ainda tem poder de fazer, é perder a salvação. É isso mesmo. Da graça tendes caído. Isso foi um ato de Deus. Por que ele disse? Não sei.
Não sei, mas eu sei de onde ele me tirou. A minha vida era sem forma e vazia, pastor. O homem, quando ele entende isso, quando isso entra na mente do homem, ele tem que batalhar pela fé. Aqui Paulo está falando, né, por meio da fé. Batalhe por ela na sua vida. Batalhe por ela na sua vida. Você não vai perder a salvação. Você vai, como pastor, até o fim. Esta fé, ela vai te levar até o fim. Mas quem vai batalhar é você. Quem vai batalhar, como Paulo batalhou, Paulo está escrevendo aqui a igreja, ele não passou a ter uma vida a partir dali, não, maravilhosa, não, pelo contrário. Perdeu tudo, perdeu os amigos, e orando pelos amigos, orando pelos inimigos, amando os inimigos, como Jesus falou que tinha uma igreja que é amar os inimigos, é graça. Por que ele foi escolhido? Ele era tão ruim quanto os inimigos dele. Aqueles que estavam perseguindo, ele passou a ser o perseguidor, passou a ser perseguido, cheio de graça. Ele estava cheio de graça, cheio do amor de Deus. Ele conhecia a luz, mas ele ia falar mal de quem estava nas trevas? Não. Foi pela graça que eu fui salvo. Interessante. Eu era sem forma. Eu não tinha forma. Eu era um deformado. Eu era vazio. Meu coração tinha trevas. É isso mas mesmo. Um dia eu vi a luz. Glória a Deus. Um dia eu encontrei com a luz. Aí Paulo está escrevendo, né? É. Interessante. A soberania de Deus, como já bem explicou aqui o pastor Leonardo, é um ato da graça de Deus, né? Essa palavra que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele é bem didática, né? Muito fácil de entender, né? Pela graça sois salvos, mediante da fé, por meio da fé. Isso não vem de vós. Ele está falando agora que a fé que salva o homem, aí é uma equação, né? Graça, fé e salvação. A fé que salva o homem não é a fé que emerge do homem, não. Porque existem vários tipos de fé. O conceito de fé hoje é muito deturpado. Acho até que Paulo achava que ele tinha fé, né? Exatamente. Existe a fé religiosa, a fé supersticiosa, a fé materialista, uma fé histórica, a fé que é baseada, né, em ideologias, muitas vezes. Existem vários tipos de fé, mas a fé que é dom de Deus é aquela que vem do alto. É essa fé que tem poder para salvar o homem. E a palavra de Deus diz que nós acessamos a graça é pela fé. Então as duas coisas aqui dependem de Deus, né? A gente precisa buscar. Quando nós recebemos a fé, nós precisamos guardá-la em nossos corações todos os dias. Então o processo da salvação é andar pela fé, é andar em obediência, é ser guiado pelo Espírito Santo. E nós falamos aqui que o momento do chamado é aquele momento da revelação, que Jesus se revela ao homem. E ele diz isso, né? Paulo, você começou a falar de Paulo, vou dar continuidade aqui. Paulo diz assim, em Gálatas 1:15, ele diz assim: quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me chamou, me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, eu não consultei nem carne nem sangue. Então, ali o texto fala de uma revelação. Salvação é isso, é conhecer Jesus, é ter um encontro com Jesus, é Jesus se revelar ao homem. E nós glorificamos ao Senhor porque nós temos essa experiência, não é? Nós conhecemos muitas pessoas na igreja, né? A gente sempre se depara com irmãos e irmãs que contam um testemunho do dia que encontrou Jesus, o dia que marcou a vida deles, né? E Paulo nunca esqueceu do dia que ele teve o encontro com Jesus. Em Atos, capítulo 9, verso 5, aquele encontro que ele teve com Jesus, num momento tão difícil que ele estava cheio de ira no seu coração, perseguindo os cristãos, a igreja do Senhor. Respirava morte e ameaça. Exatamente, respirava morte e ameaça. E uma luz mais forte do que o sol ao meio-dia o fez cair por terra. E quando Paulo, que ainda era Saulo, caiu por terra, ele fez essa pergunta: quem és tu, Senhor? E naquele momento que ele viu que existia alguém que era mais forte do que ele, que dominava a vida dele, que tinha um plano na vida dele, esse alguém o respondeu dizendo:
eu sou Jesus a quem tu persegues. Aquele momento ali foi o momento da revelação. Né? Aquele momento ali foi o momento em que ele teve um chamado também, porque aquela voz, a voz de Jesus agora passou a guiar ele. Falou assim, ó, entra na cidade, né? E lá vão te dizer o que vão fazer. Então, ali na experiência de Paulo, nós vemos a revelação de Jesus, o encontro com Jesus e o processo da salvação que ele começou a ser guiado na direção do Espírito Santo, não é isso? Isso, e ele vai falar a respeito de Jesus como uma pessoa da Trindade. Ele começou a falar de Jesus que estava desde a eleição dele, antes que ele nascesse. Essa operação, Deus te elegeu. Agora, quando você conhece Jesus, quando você conhece Jesus, há um poder da palavra dele na sua vida. É um processo. Por quê? Porque da mesma forma, na obra criadora, entrou em processo, está em processo, a obra criadora está em processo de falência, muita gente entra em processo de falência. Mas se você perseverar na fé, o processo é de vida. E quando você batalha, mais você quer vida. E você trabalha, poder de Deus na sua vida, se transforma o poder de Deus na vida dos irmãos. E quando nós encontramos com o irmão, como eu encontro com o pastor Luciano, e que nós começamos a ver que é muito maior do que só aquilo que ele falou comigo no primeiro dia, é um processo. Eu começo a me interessar. Ele operou na sua vida assim também, e ele vai falar de um Jesus que falou para ele, que transformou a vida dele, que era diferente da minha. Mas ele vai dizer que estava em trevas também. Por quê? Ele não conhecia a maravilhosa luz. Começou um processo na minha vida, na vida dele e na vida da igreja. Nesse texto que eu li, Paulo está falando a respeito para uma igreja que Deus havia transformado. Deus elegeu. Ninguém veio para a igreja porque foi estudar, porque foi se preparar. E os que foram estudar estão certos. Muitas vezes nós não temos e nem somos eloquentes como eles. Eles se prepararam para isso. Eles estudaram para isso. Eles se fortaleceram nisso. Mas o Senhor Jesus ainda não se revelou a ele. O Senhor ainda não falou com ele. O processo na vida dele não começou. Ele está preparado? Está preparado. Ele conhece a letra? Conhece. Ele tem capacidade? Tem. Tudo que Deus deu na obra criadora. Ele tem a fé redentora? Não, pastor Luciano. Ele não tem. Mas nada impede que ele tenha. Se ele ainda não conheceu Jesus, se ele está eleito segundo a presciência de Deus Pai, o Senhor vai revelar a ele o Filho. Porque quando o Senhor fala com Paulo, o Senhor não foi lá, falou e deu para ele um livro para ele estudar. O Senhor falou para ele, aguarda que minha igreja vai lá. Isso mesmo. Cego. Mas o processo já começou. Mas quando o processo dele começou, ele entendeu, estou em trevas. A minha igreja vai lá. A igreja, enquanto você não entender que o poder de Deus está na igreja, corpo de Cristo, que fala da Trindade. Nós não saímos da Trindade, irmãos. Nós estamos falando da Trindade. Quando você entende que o chamado de Deus é um processo para você fazer parte de um corpo, é isso que Paulo está falando aqui, que ele conheceu foi Jesus. Mas é o processo, o processo de salvação ia ser através do Espírito Santo. Essa fé que está no coração dele, queria pregar muito sobre essa fé, dizendo quem ele era na obra redentora e quem ele era depois que ele conheceu essa fé. Exatamente. E é interessante, pastor Leonardo, que se a gente for buscar na palavra de Deus, nós vamos ver, meus queridos, existem vários textos da Bíblia mostrando experiências de servos de Deus, mulheres que tiveram encontro com Jesus. A gente lembra da mulher samaritana, em João capítulo 4, uma descrição. Ali a gente vê a eleição ali, sabe quando? Naquele momento em que a palavra de Deus diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E por que era necessário? Porque isso já estava desde a eternidade programado. Havia uma eleição sobre a vida daquela mulher. Deus tinha escolhido aquela mulher
pecadora, a mulher samaritana, e era necessário Jesus passar por aquela cidade e parar no poço de Jacó, e esperar aquela mulher, porque Deus tinha preparado uma grande salvação para ela. E naquela conversa do Senhor Jesus com a mulher, ele foi se revelando a ela. Chegou um momento em que ela chegou a dizer assim: veja que tu és profeta, porque o Senhor falou com ela, né? Olha, você já teve 5 maridos e o que você tem hoje não é seu marido. Então ela entendeu ali que ela estava diante de um profeta, mas depois ela entendeu mais ainda que ela estava diante do próprio Messias, o Filho de Deus, o Deus Filho, né? E naquele momento que ela entendeu a salvação, o ato da salvação, Jesus se revelou a ela, ela fez uma escolha. Qual foi a escolha dela? Deixar a vida velha dela para trás. O que ela estava fazendo ali, ela deixou o cântaro para trás e ela iniciou um novo caminho agora, que ela foi anunciar que tinha encontrado Jesus. Era o processo da salvação agora, né? Sem aquele peso do cântaro pesado, porque o coração dela estava cheio da palavra, da água viva. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós vemos isso na experiência daquela mulher. E você que nos ouve, que está assistindo esse programa, é sempre bom pensar nisso. Será que eu já tive essa revelação de Jesus na minha vida? Será que eu já tive um encontro com o Senhor? Jesus quer se revelar a você. Abra o seu coração e certamente Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Quem tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, porque o processo de salvação é para transformar mesmo. Transformar aquele que era velha criatura em nova criatura. Coisas novas acontecem, não é? Nós estamos chegando ao final deste episódio, um assunto também que certamente nós vamos falar mais vezes aqui, nós vamos tocar neste assunto, porque nos interessa muito, né, pastor? Muito. A salvação é a coisa principal da nossa vida, glória é o bem maior que nós possuímos, então nós vamos falar disso outras vezes aqui, no próximo episódio nós vamos entrar num assunto que é a Trindade, no livro de Gênesis, algumas passagens da Bíblia no livro de Gênesis, na vida dos patriarcas, outras passagens também, na Torre de Babel. Nós vamos falar sobre a Trindade, a ação da Trindade no livro de Gênesis, e será uma bênção muito grande, porque todos nós estamos aprendendo, né, com a Trindade, conhecendo mais a Trindade. Assim estamos chegando ao final deste programa, deste episódio. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor a todos. Amém.